Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, tô gravando hoje a aula do capítulo 11, 11, isso mesmo. E a gente estava falando sobre Roma. A gente já começou esse capítulo, já falou um pouco sobre como era a Roma antiga, né? Depois a gente falou sobre a monarquia, a gente estava falando sobre o início ali da República, certo? E a gente no próximo capítulo vai ter o Império Romano, que também é muito importante, tá? Vou mostrar para vocês aqui os vídeos, né? Os PowerPoints, os slides. Então, só recapitulando. Só vou mostrar para vocês as imagens, na verdade, porque lá na magistratura que é onde eu parei, né? Poder mítico, que eram dois tipos de início, né? Que poderia ser o histórico ou o mítico, como que deve ter surgido, como era a civilização, né, deles, os etruscos, as pontes, como eles foram construindo, né, a sua sociedade. A sociedade romana, que eu expliquei para vocês, lembra quando a gente fez, né? Eu falei para vocês até jogar o último banquete, né? Que foi uma história de um escravo, exatamente. Pessoas livres entre os patrícios, né? Nós tínhamos os patrícios, os plebeus e os clientes, todos eles eram livres. Só tô recapitulando porque a gente já teve isso antes, tá, gente? Grandes proprietários de terra, descendentes de Rômulo, então esses eram os patrícios, né? As pessoas mais importantes ali da sociedade. Os plebeus, eles eram artesãos, comerciantes, pequenos proprietários, certo? Oi, oi. Séries de deveres públicos. Deixa eu só colocar o pessoal aqui rapidinho. Então, nós temos os clientes, né, que eram os ex-escravos, filhos das pessoas nascidas ali. Nós falamos sobre a monarquia romana, né, que era um poder mais unificado, feito muito pelos etruscos em Roma, que tomaram a cidade, né, romana. Nós temos a comitia curiata, né, que eram as pessoas, mais uma assembleia, né, que a gente foi falando disso. Vou só pular porque a gente já teve tudo isso. A gente parou aqui, tá? Como são 73 slides, esse capítulo é bem longo, eu preciso falar rápido. Então, se vocês ficaram com dúvida, assistam de novo e aí na semana que vem, se vocês tiverem dúvidas, vocês me perguntam. Escrevam em algum caderno, alguma coisa assim, tá bom? Vou compartilhar os slides, vou pedir para eles compartilharem hoje, porque os slides desse aqui tá pronto. Magistratura. Exerciam funções executivas, judiciárias e administrativas, né? A parte ali que eu falei para vocês que era que cuidava das leis, né? Exerciam as funções de executar, olha, eram os magistrados. O principal dos magistrados era o cônsul. Ele tinha um papel muito parecido com o rei, mas eles tinham muito medo naquele período de que existisse um rei muito rigoroso. Então eles criavam dois cônsuls, tá vendo? Olha, que ficavam ali por um ano, para ter certeza que a pessoa não ia achar que sabia mais todo mundo, que mandava mais todo mundo. Evitando que seu poder se concentrasse, né, apenas na mão de uma única pessoa. Eram responsáveis pelas questões administrativas, cuidavam da justiça, comandavam o exército, né, em situações de emergência que poderiam colocá-los como ditador, tá? O ditador, então, ele teria ali, governava por 6 meses, ele tinha poder irrestrito. Era o mesmo ditador que nós temos na ideia de hoje? Nem tanto. Não era que a pessoa era má, é só porque ele tinha poder irrestrito e, assim, tudo que ele precisava se fazer no período de guerra ou emergência, ele poderia, tá? Convocavam e presidiam o Senado, eram os cônsules que faziam isso, e as assembleias, né? Aqueles grupos ali que iam discutir cada uma das questões que eles tivessem, tá? Os cônsules eram eleitos apenas entre os patrícios, então precisava ser daquela comunidade que se via mesmo como os descendentes dos primeiros fundadores ali, né, de Roma. Mais tarde começaram a ser eleitos entre os plebeus, mas aí foi uma luta forte, né, dos próprios plebeus para que isso acontecesse, tá? Primeiramente, ali no magistrado, nós temos também o pretor, né, que assumiu a administração da justiça, até onde até então sob o controle dos cônsules. Eles vão começar a meio que subdividir melhor as lideranças, né? Geriam, então eles que cuidavam de fato dos bens do Estado, então da parte da renda, né? Controlavam as despesas, interferindo em obras públicas, se estavam ou não gastando demais, e eles que os censores, tá? Ó,
de censo, tá vendo? Eles faziam recenseamento. Se vocês lembram, por exemplo, quando Jesus vai nascer, né? Eles estão indo exatamente para o recenseamento do rei da época, né? Era um rei romano exatamente, tá? Faz tempo que a aula começou? Não, eu esperei bastante. Eu até agora só estava recapitulando o que a gente já estudou antes. Mas aí, quando vocês entraram, eu já tinha começado. Tinha feito um slide, nem isso eu acho, do que é novo, tá? Os etis também era uma parte ali, desculpa, da magistratura, tá? Eles, em compensação, a gente já falou, quem cuidava das leis, os cônsules, que era substituído o rei, né? Nós falamos dos cônsules, dos censores, que distribuíam a questão da finança, recenseamento, quantas pessoas nós tínhamos, e nós temos os etis, tá? Cuidavam da segurança e do tráfico, tá? Humano, ou seja, das pessoas que entram e saem das cidades, ligado, então, ao número de população, tá bom? A manutenção dos edifícios públicos, organização de festas. Eu achei que eu estava com um livro de vocês aqui, não estou. E os jogos públicos, que acontecia frequentemente. Então, eram eles que cuidavam dessa parte mais ligada à população, né? Vocês estão vendo. Exatamente os órgãos públicos, festas, né? Nós também temos, eles tinham também, né, no período aqui de os questores, né, responsáveis pela arrecadação de impostos. Todo cidadão que não houvesse sofrido condenação poderia se candidatar a uma magistratura, tá? Desde que servido o exército pelo menos ali mais ou menos uns 10 anos, tá bom? Então era muito importante para participar. Aí essa parte é a magistratura, nós agora vamos ver o Senado, né? Todos eles cuidavam da administração política, tá? Do Império não, de Roma, tá? Período de República, né? O Senado. Era um conselho que os magistrados consultavam sobre questões importantes para a administração de Roma. Cidadãos mais experientes e membros da família, né, das famílias mais ricas, né, mais poderosas, suas opiniões eram executadas. Então, eram pessoas muito importantes, né, esse Senado, né, esse conselho. Eram pessoas realmente importantes para a sociedade. Tomavam decisões políticas, referiam assuntos a financeiros, religiosos, política externa, né? Como eles iriam se relacionar à questão de outros povos nativos longe deles. Gente, é importantíssimo que vocês leiam o capítulo 11 e 12 para a próxima aula, tá? Importantíssimo. Semana que vem a gente vai acabar o capítulo 3, o livro 3. Tá? O século I a.C. chegou a ter 1000 senadores. Pensa o tanto de senador que era, né? Olha o tanto de gente que eram definidas ali as leis e como eles iriam reger, né, toda a situação de Roma. É porque Roma foi crescendo cada vez mais, né? Os senadores eram escolhidos apenas entre os patrícios, tá? 400 a.C., os plebeus também conseguiram assentos no Senado. Eles viviam lutando, né, por ter mais direitos, eles não tinham quase direitos e tinham muitos deveres, né? Então eles vão lutar ali para que possam ter mais autonomia. Então eles vão ser escolhidos finalmente ali no ano 400 antes de Cristo, tá? E aí nós temos a Assembleia. Existiam várias assembleias, então esses grupos, né, de reuniões que iam decidir algumas coisas. As mais importantes eram a tribal. Elegia alguns magistrados, né, desses grupos que se formavam, etis e questores, ou seja, eram dessas assembleias menores que surgiam essas pessoas mais importantes, né? A Assembleia Centurial, né, que elegia os cônsules e decidia sobre a paz e a guerra, tá? Então, se ia ter, dá a ideia de centurião mesmo, né, que é um soldado romano, tá? Se ia ou não. E aí nós temos a questão da força da plebe, tá? O cidadão romano, ele tinha direitos garantidos por lei, ele deveria ser julgado de forma justa, tá? E ele poderia participar da política, tá? Cada vez mais isso foi garantido com o tempo. Tinha desde o início? Não, gente, foi luta dos plebeus, as camadas mais baixas. Durante a monarquia, apenas os patrícios eram cidadãos. Na república, em compensação, né, que é o que a gente está estudando, os plebeus também conquistaram a cidadania. Porém, isso não se estendeu às localidades conquistadas, né? Se a gente vê, por exemplo, Paulo, ele fala, respondeu tributo,
eu com quem soma de dinheiro alcancei esse direito de cidadão. Como que Paulo, ele estava questionando até Paulo na Bíblia, né? Como que você conseguiu ser um cidadão romano? Existia, então, a forma de comprar, né, a cidadania, que foi o caso do tribuno, né, o centurião lá, e Paulo, ele fala que ele nasceu, né? E logo, desde se apartaram que havia de examinar, até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que o tinha ligado, né? Ou seja, a ideia do romano de que ele só poderia ser julgado toda uma estrutura romana e não como eles faziam com outras nações, né? Beleza que Paulo ele viveu no período mais sumiu. Paulo ele viveu no período do Império, né? Mas já tinha essa ideia de um cidadão romano, ele poderia ser a pessoa que nasceu, que comprou, né? A plebe foi conquistando seus direitos e acesso a cargos públicos, graças à insatisfação dos plebeus, que protestavam por direito. Gente, o protesto chegou tão forte, teve uma hora que eles falam assim, olha, ou vocês mudam essa situação ou a gente vai fugir. Aí todos os plebeus foram para cima de morro e falou, a gente cria a nossa cidade aqui e deixa vocês se virar, sabe? E aí eles vão ficar com medo, né, de não ter a população, porque são os plebeus que construíam a cidade, né? Eles que faziam, a mão na obra era a classe mais baixa, então eles vão falar, ok, vamos dar um direito para esse povo, né? Foi o primeiro cargo do Estado romano a ser aberto a plebeus, então foi essa tribuna da plebe, né? Um setor apenas de plebeus. Eram os representantes dos plebeus eleitos pelo conselho da plebe para um mandato de 1 ano. Eles representavam cidadãos romanos de todas as classes, exceto dos patrícios. Então, esse grupo, né, ele tinha esse objetivo de proteger ali, de cuidar dos interesses da população mais baixa, né? Durou para sempre isso? Não. Inicialmente essa é a ideia, né? Ao longo do tempo, mais direitos foram conquistados, né? Por exemplo, o direito de casar com patrício, que antes era proibido. Então a pessoa já nascia pobre, não podia nem ter direito a tentar uma coisa, crescer um pouquinho na vida. E aí foi criada também em 1500 e 1451 a Lei das 12 Tábuas. Gente, o que é isso? Não está no livro. Só cita ela, mas eu sempre trago porque eu acho importante vocês saberem o que era, tá? A Lei das 12 Tábuas, então, as leis eram aplicadas na República Romana pelos pontífices, né, e representantes da classe de patrícios, que o guardavam em segredo. Em especial, eram majoritariamente aplicadas contra os plebeus. Por esse motivo, o plebeu, de nome Tetrínio, propôs que houvesse uma ampliação e publicação do seu edital legal oficial. A iniciativa visava permitir que os plebeus também conhecessem as leis e impedir o abuso que era feito pelo pontífice e patrício. Gente, basicamente, o que era então o contexto? Existiam leis que deveriam ser seguidas, né? Os magistrados que criaram, os cônsules criaram, todos aqueles povos que a gente já falou agora, né? Cada uma dessas camadas da sociedade criaram leis. Mas essas leis ficavam guardadas, não era nada escrito. Ficava na cabeça do povo. Então, os patrícios e os líderes, né, faziam o que queria. Então, a tribuna da plebe, que a gente estudou, eles vão lutar para que exista a lei das 12 tábuas, ou seja, que eles escrevam a lei, e escrevendo a lei, então as pessoas vão poder consultar para saber se essa pessoa está ou não seguindo a lei, então não vai ter, por exemplo, eu falo assim, a partir de hoje todos vocês vão ter que me dar um bombom por mês, uma caixa de bombom por mês, bombonzinho. Aí eu vou falar assim, tá na lei. Tá na lei que todo aluno deve dar uma caixa de bombom para a professora por mês. Aí, uma hora vocês estão estudando comigo 1 ano, 2 anos, 3 anos, estão se sentindo meio explorados, né? Todo mês tem que me dar uma caixa de bombom. Mas eu falei, tá na lei. Como vocês não têm acesso à lei, então não dá para saber se tá ou não. Vocês vão ter que acreditar em mim. Então era o que acontecia, entendeu? Os patrícios, eles faziam o que queriam com as leis. Muitas vezes os plebeus se ferravam muito com isso, né? Eles eram muito desfavorecidos, mas eles tinham que obedecer. Então, a lei das 12 tábuas estava ali escrito para que eles não se desviassem dessas leis, né? Que as leis que estavam escritas realmente fossem cumpridas. Aí nós temos a questão da mulher romana, tá? Era uma sociedade extremamente patriarcal, a gente já falou sobre isso. No geral, as mulheres permaneciam em casa, não podiam ir em festas, em eventos cívicos, né? Ou seja, eventos públicos.
direitos políticos e não podiam participar da política. Ela não tinha direito a isso nem um pouco, né? A mulher romana, nos lares, a educação das meninas era voltada para o casamento desde sempre. Após o casamento, a autoridade era passada do pai para o marido. Então, quem administrava, né, as finanças, a vida da mulher era toda o pai ou o marido. Sociedade patriarcal, vocês estão vendo, né? Que seria responsável pela administração da família e da casa. Ela sendo responsável pelas condições a respeito dos filhos, parentes e escravizados. Então, o que a mulher fazia, né? Basicamente, ela cuidava, ela administrava ali da casa para que a casa estivesse bem cuidada, né? Para que a casa tivesse com toda a sua estrutura de comida, tudo que precisasse estava ali bem feita. A mulher cuidava da casa, basicamente, tá? E elas quando elas casavam, quando elas eram pequenas, elas aprendiam com a mãe, né? Cozinhar, bordar, costurar, etc. E um pouco de religião com o pai. Mas quando ela casava, toda a religião dela não era mais da família de nascimento, era do marido. Porque era como se ela abandonasse a família dela de nascimento e agora ela é da família do marido. Então, eles eram, né? O romano, ele era politeísta, então ele tinha essa ideia de que cada lar ele tinha um deus do lar, né? E essa pessoa era um deus, era mais adorado do que outros naquela família. E eles precisavam aprender tudo isso. Com as transformações, o poder dos homens foram diminuindo, né? Garantindo mais autonomia para as mulheres. Pós a República, elas podiam cuidar de seus próprios bens, tá? No final da República, as leis foram reprimidas pelos governantes, né, que não tiveram sucesso em acabar com essas leis de maior liberdade à mulher, tá? Influência grega, né? A lei das 12 tábuas, para garantir, né, a lei das 12 tábuas, e para escrever também uma lei bem desenvolvida, porque a lei grega ela era, né, bem desenvolvida por causa dos filósofos, etc. Eles enviam legisladores à Grécia para buscar conhecer as reformas de Solon, principalmente, porque ele foi quem dividiu, quem fez toda uma estrutura muito boa política na Grécia, né? E aí eles vão meio que copiar. É a única coisa que eles copiam? Não. Quase tudo era copiado. Era um Ctrl-C, Ctrl-V. Sabe aquela ideia do copia, mas não faz igual? É Roma com a Grécia, tá? Quem aí já copiou o trabalho de coleguinha, é tipo isso. Mudava as palavras, né, para o professor não descobrir, enfim. Estava também presente no cenário religioso, artístico, filosófico, literário e arquitetônico, a influência grega, né? Se a gente observar, por exemplo, a questão religiosa, vários deuses gregos foram incorporados nos romanos, mas eles trocaram o nome, tá? Características físicas e comportamentos foram adaptados à sociedade romana, sempre para um físico mais bonito, né, do que o grego, por exemplo. Então, o deus romano, por exemplo, Júpiter, é Zeus, né, pai dos outros deuses. Júpiter, Juno, a Hera, Vênus, Afrodite, Apolo mesmo, Diana, que é Artemis, Netuno, Poseidon, Plutão, Hades, Marte, Minerva, Ceres, Baco. Olha só, que eles a função era a mesma, eles mudaram um pouco o nome e adaptaram um pouco a estrutura física desses deuses, tá? Uma outra influência é a parte da língua, tá? O latim passou a incorporar grande parte da origem grega, tá? Muitos romanos deixaram seus filhos serem instruídos pelos gregos escravizados, que eles já tinham dominado a Grécia, né? Então, fortalecendo ali o latim como uma das línguas que vai se tornar de fato oficial no Império Romano, tá? A influência arquitetônica também é muito forte. Esse aqui, por exemplo, é um templo romano. Mas para a gente que já estudou Grécia, as pilastras, é que a imagem ficou bem ruim, né? Mas as pilastras, olha só como é o templo, é igualzinho o grego. Se não tivesse escrito, eu nem saberia, porque eu não fui lá, né? Qual que é a diferença para um para o outro. Então, eles eram bem parecidos, né? A forma da arquitetura. Outra coisa que eles foram criando ali, né? Muito forte, cultura e religião, né? Que a gente estava falando. Eles produziam peças de teatro, né? Que eram uma origem já grega. Muitas esculturas parecidas também. Gente, uma coisa muito forte da arte romana é o mosaico, que é isso aqui, olha. É muito comum você encontrar lá em Roma, né? Os mosaicos antigos, né? Que eles faziam nas cidades, nas ruas,
na própria calçada, nas casas, representando brasões, imagens, desenhos, histórias. Então era muito comum, tá? Pinturas também dentro da casa e a forma de música. Esse daqui é um anfiteatro. Meu professor foi lá e ele falou que, tipo, qualquer palavra que você fala aqui, você consegue escutar. A acústica é muito boa, sabe? Bem desenvolvida a acústica daqui. Você consegue escutar de qualquer ponto em que você esteja. Por quê? Quando os atores não tinham microfone, né? Então eles precisavam ser ouvidos de todo canto sem ter que gritar, senão ninguém aguenta, né? Outra parte aqui, foram construídas as famosas colunas romanas, né? Como a gente já falou antes, muito parecida com a grega, influenciada pela grega. Outra coisa, também tinham arenas de bigas, né? Com jogos e corridas, além de construírem palácios, templos e aquedutos. Olha, aqui é uma corrida de biga, tá? Outra forma para vocês verem aqui um aqueduto. Tudo isso para extrair água, eles foram construindo ali uma espécie de um esgoto, né? Estradas bem pavimentadas. A ideia do pão e circo muito forte, acho que a gente já vai estar isso. Cultura e religião, né? Destaque na produção intelectual, grandes pensadores, principalmente filósofos como Seneca, né? Que é esse cara que vocês estão vendo aqui. E se algum de vocês quiser fazer direito, né? O direito romano com certeza vai ser estudado, porque é um dos fundamentos do direito atual, tá? Porque eles aqui criaram a ideia do direito atual. Gente, muito importante isso aqui, pão e circo. Escreve no caderno, no livro, em todo canto, porque não tem muito no livro, é muito pouco e é muito importante. Até o ensino médio, o professor vai estar falando disso, se vocês não souberem, vai ser muito feio. Então, focados, né, no entretenimento. Gente, eu quero que vocês pensem que a sociedade romana ela cresceu muito, muito rápido, e eles não tinham como administrar. Muitos povos eram escravizados e serviam ali da base da economia, então eles trabalhavam de graça. A população não tinha trabalho, porque estava tudo sendo forçado ali, trabalhado pelos escravizados, né? E acabou que surgiu uma fome generalizada. Os escravos não tinham dinheiro para comer e a população também não trabalhava para poder comer. Então, para diminuir a insatisfação da população, foi criada a ideia do pão e circo. Muito importante de vocês saberem, tá? O governo organizava espetáculos nas arenas para agradar o povo e ganhar a popularidade. Principalmente depois, grande parte da população estava passando fome pelo tamanho do império, né? Então, por que pão e circo? Eles criavam nessas arenas momentos de gladiadores, corridas de biga, como a gente falou aqui na página anterior, né? Aquelas histórias de que os animais comiam as pessoas na arena, muito comum. As pessoas realmente se divertiam com isso e se distraíam, tá? Outra coisa, por que pão? Era muito comum as pessoas que estavam lá, o imperador ou o rei ou o cônsul, sei lá quem estava na época, porque o pão e circo durou muito tempo, né? Eles distribuíam pão para a população que estava assistindo os espetáculos, tá? Tudo isso para diminuir a rivalidade e a insatisfação do povo, para que o povo não se rebelasse contra os líderes, tá? Muito comum a luta de gladiadores, também para distrair a população, elas estavam ocupadas, estavam assistindo a luta. Tática ficou conhecida como a política de pão e circo, atitude que garantia alimento básico e diversão aos pobres. Ficavam então satisfeitos e apoiavam o governo. O principal arena foi conhecida como o Circo Máximo, tá? Realizavam corridas de biga, desfiles militares e festivais, então era muito comum existirem vários tipos de movimentos ali, tá? Até desfiles militares, realmente para manter a população ocupada e não ficarem fazendo outras coisas, se rebelando, se irritando. Cultura e religião ainda, né? Eles eram politeístas, acontecia constantemente sacrifícios e rituais em busca de proteção, tá? Dos deuses romanos, que eu já expliquei para vocês quem eram. E expansão territorial. Gente, não percam a aula de amanhã de geografia, por favor, tem muita coisa para dar para vocês. Estou bem atrasada lá. Na República, então, o exército se consolidou, finalmente, crescendo, né, com a força de Roma, fortalecendo Roma com o exército forte. Um dos motivos de orgulho e status, tá? Porque era o exército que fortalecia Roma. Então, ele ficou tão importante que virou um status. As pessoas serviam ao exército porque achavam importante, porque via que as pessoas que serviam ao exército eram bem vistas pelos outros, tá?
serviço militar era gratuito e a pessoa se equipava com o dinheiro que ela tinha. Então, as comunidades mais pobres, né, que não tinham pouco dinheiro, elas costumavam andar a pé, né, pouca roupa ali, se muito, uma espada para a vida toda, né? Agora, as comunidades mais ricas, né, a elite ali do movimento, eles tinham um armamento pesado, cavalo, né? Então, eram grupos separados ali para a guerra, tá? Aqui, né? Aí. Cada camada social pertencia a um grupo do exército. Os integrantes da cavalaria eram as camadas mais ricas, né? Tinham condições de comprar cavalos, armaduras, etc, né? A infantaria andava a pé, a comunidade mais baixa, suas roupas dependiam das suas posses. Então, se você fosse mais pobre, você só tinha roupa. Se você fosse um comerciante, alguma coisa, você poderia ter algum armamento, né, para se proteger, mesmo que você não tivesse o cavalo. Então, tudo isso ia depender ali da sua estrutura econômica, tá? Ainda na expansão territorial, a República Romana durou 5 séculos, então durou bastante. Quase todo esse período, o exército esteve envolvido em conflitos bélicos. Se o exército está o tempo todo em batalha, né, o tempo todo liderando ali batalhas e batalhas, essas batalhas permitiam grande expansão do território, então aumentou, né, o território e conquistou novos territórios, tá? Fortalecendo o que eles já tinham e ampliando ali cada vez mais, dominando toda a Península Itálica até o século III, tá? Desejo de controle do Mediterrâneo e suas rotas, porque ali você tinha acesso à Ásia, à África, né? Então eles queriam ter essa estrutura e aí eles vão criar ali um domínio que era dominado por Cartago. Lembra que a gente estudou? Pelos cartaginenses, né? Precisavam então superar Cartago como a cidade mais importante, né? Como o território mais importante, tá? E aí surgem as guerras púnicas. A gente já estudou um pouco sobre ela quando estudou Cartago, mas aqui a gente vai afundar um pouquinho mais. Então, as guerras púnicas foram Roma contra Cartago, tá? Que após o final garantiu o domínio romano sobre a hegemonia do Mediterrâneo. Então, eles foram várias batalhas ali para gerar com que Roma acaba vencendo, possibilitando novos domínios. Então, assim, favorece a questão do mercado, da economia, tudo de Roma. Ela vai ter mais influência em novos territórios, tá? As guerras púnicas elas foram divididas em três momentos, tá? O primeiro sendo de 264 a.C. a 241 a.C., tá? Os romanos então conquistam a Sicília, que era um território próximo, né? No segundo momento, nós temos uma outra batalha que aconteceu de 208 a.C. até 202 a.C. Os romanos derrotaram finalmente Cartago, né? Gente, o território de Roma era muito maior. Cartago era uma cidade. Roma era um império, não era um império definido, mas assim, ele já tinha muito território. Ampliando seus domínios no Mediterrâneo, controlando então, olha que eles já tinham o controle da Península Ibérica, agora eles vão ter também da Ásia Menor e da Grécia, tá? E depois, um terceiro momento, de 149 a.C. a 146 a.C. Lembra que é de trás para frente, né, a.C. Cartago, completamente arrasada, e seus sobreviventes viram escravos de Roma, tá? Roma torna-se, então, a principal potência do Mediterrâneo e pôs em prática o processo de expansão territorial que tornaria seu império. Então, agora sim, ela vai começar a se estruturar como um império, tá? Acontece, então, que começa a gerar uma crise social, todos esses crescimentos enormes de população e de território. A cidade crescia, Roma cada vez mais era uma cidade rica, outra roca é rica, tá? Vou arrumar. E cosmopolita, ou seja, tinha culturas diferentes, economias diferentes, saberes diferentes, tá? Todo mundo queria ir lá conhecer um pouco disso. Existe até um ditado que fala, né, que todas as ruas levam a Roma, todas as estradas levam a Roma. Por quê? Ali tinha a cultura do mundo todo, porque o mundo todo conhecido vai ser conquistado por Roma, né? Cheia de mercadorias vindas de todos os lugares, grandes mudanças, né, com o crescimento. Por quê? Primeiramente, né, os patrícios, que eram um grupo fechado, quase sumiram, com o tanto de pessoa que existia no mundo, né? Na toda a República Romana. Surgiram, então, na nobreza, formada por plebeus enriquecidos, principalmente no comércio, tá? Eram comunidades, então, que iam ali se enriquecendo, se fortalecendo, tá?
Os patrícios eram então um grupo fechado, quase sumiram, surgindo então a nobreza formada por plebeus enriquecidos, e eles também se casavam com patrícios que sobraram, porque o patrício ele tinha status social, ele se achava ali nos primeiros, entendeu? Descendente dos criadores de Roma. E agora, a nobreza, ela é rica porque ela era um comerciante de início. Ela vai mudar essa ideia? Vai. Mas ela vai começar ali a ter a ideia de nobreza mesmo, de rei e rainha, sabe aquela ideia? Então, os nobres passaram a dominar o Senado e ocupar os cargos da magistratura. Para ganhar apoio, usavam a política do pão e circo. Tá vendo como a política continua aqui? Sempre para ter apoio, né? Distribuindo, eles tinham dinheiro. Então, eles distribuíam alimento, construíam, eram a favor de batalhas de gladiadores, pagavam, patrocinavam isso, né? A base da sociedade, os pequenos proprietários enfrentavam grandes dificuldades. Com tanto tempo de guerra que eles passaram, acabaram endividados. Eles não estavam produzindo alimento para suas terras, eles estavam em guerra. Então, eles vão acabar endividados, né? Para pagar suas dívidas, eles são obrigados a vender ou a entregar suas terras, tá? Concentram cada vez mais as terras nas mãos de poucas pessoas, forçou as pessoas a saírem do campo e viver na cidade. As cidades não tinham um local para morar, não tinha emprego para todo mundo, porque já tinha muito escravo das cidades dos grupos dominados, né? E aí começa um período de luta por terra, tá? Para que se redistribua, porque tem muito latifundiário, ou seja, gente que liderando muita terra, então a maioria da população muito desigual, passando fome, necessidade, tá? Desigualdade social muito grande, gerou grande descontentamento das camadas mais baixas, surgiram lideranças políticas reivindicando reforma agrária, ou seja, reivindicando uma redistribuição de terras, tá? Que poria fim ao êxodo rural, ou seja, a saída, né, do povo do campo para a cidade, tá? Tibério Traco, né, nesse movimento, eleito no tribunal da plebe em 133 a.C., gente, coloca o nome no chat aí, por favor, propôs uma lei limitando o tamanho das terras públicas que uma pessoa poderia ter, ou seja, cada pessoa poderia ter um número de terra e não tanto assim, para redistribuir, tá? Pequenos lotes para as pessoas mais pobres. Isso, os latifundiários que tinham muita terra gostaram? Claro que não. Tramando seu assassinato, perseguiram, tá? 10 anos depois, ele pede pro, enfim, ele acaba sendo morto. 10 anos depois, o seu irmão, o Tibério Traco, né, de Tibério, quer dizer, o Caio, que são esses dois aqui, ele é eleito também, ele também tem essas ideias de continuar a reforma agrária do irmão dele. Também não dá certo, ele é bem perseguido até que ele decide, quando ele está encurralado, ele pede para um escravo dele matar ele, porque não tem mais o que fazer. Com a morte dele, surge uma nova possibilidade, tá? Agora surge a ideia do triunvirato. Então, a nobreza manteve seus privilégios políticos, plebe na luta por melhores condições de vida, né? Cada vez mais tentando ali melhorar, tensões que geraram uma guerra civil, com breves períodos de paz, todo mundo queria mandar mais que o outro, escravização. Os escravizados, né, vão se rebelando também, porque eles também não têm condições, porque se a pessoa que pode trabalhar não tem dinheiro, imagina quem não pode. Contra as condições de vida e trabalho desumanos, porque trabalhava muitas horas. A maior revolta foi a Terceira Guerra Servil, né? Ou seja, os servos vão se rebelar ali por melhores condições, que foi liderada por Espartaco, que é esse carinha que vocês estão vendo aí atrás, tá? Que era considerado um gladiador que comandou um exército de 60 mil homens contra essas pessoas que eram do governo, né? Que acabavam destruindo ou privilegiando só a nobreza, só pessoas ricas e não os pobres. Eles acabaram derrotados e 6 mil escravos foram condenados à morte para servir como exemplo, tá? Então, com as guerras e revoltas, o exército começou a ter cada vez mais prestígio. E começaram a entrar... Lembra que eu falei que exército era status social? A pessoa era valorizada, né, pelo exército. Então, eram eleitos cada vez mais para cargos mais importantes. E aí surge o triunvirato que eu falei. Em 60 a.C., né, Júlio César, líder dos plebeus, venceu a eleição para cargo de cônsul. Não foi um patrício que venceu, né? Ele era uma pessoa ali do povo, né? Com mais de 2 generais, né? Lembra que eles não governavam sozinhos. Então, a ideia de um governo de 3, por isso trium, tá? É a ideia de 3 governando, triunvirato. Então, foi Júlio César, Crasso e Pompeu, que formavam uma aliança que deram origem ao triunvirato. O governo que contou com o apoio do exército. Os 3 formaram primeiro, passaram a governar sem depender mais do Estado. Então, cada vez mais eles limitam o poder do Estado, tá? Do Senado, desculpa. Senado. Tentativa de diminuir as tensões para ver se as pessoas apoiam ali.
Só que o que acontece é que Crasso morre em 53 a.C. Júlio César e Pompeu começam a disputar, acho que ele morre por causas naturais, se eu não me engano. E ele começa a disputar ali quem que vai, né, liderar o território, se é Pompeu ou se é Júlio César. Uma nova guerra começa, Pompeu acaba fugindo para a Grécia e é morto. Júlio César entra no poder e aí ele começa como ditador vitalício, em 46 a.C., tá? Ele começa a ser o imperador, com todos os poderes plenos sozinho. Não dependia mais de outra pessoa. Pretendia, então, governar como imperador. Tá vendo que não era império antes? Esse aqui que vai começar o período de império, tá? Em 44, ele é assassinado pelos próprios senadores que não queriam dividir ali o poder político, tá? Nasce um novo triunvirato depois que ele morre, agora com seus três seguidores, Marco Antônio, que era filho adotivo de Júlio César, Caio Otávio, que era o general, e o general Lepto, né? Todos ali a favor de Júlio César. Porém, com as divergências, acaba acontecendo uma guerra civil, a vitória do Otávio, os outros morrem, decreta o fim ali da República e ele declara oficialmente como imperador, tá? O Caio Otávio, que é esse aqui. Gente, terminei o capítulo 11. Alguém ficou com alguma dúvida? Só a Ana Sofia colocou o nome no chat, gente. Coloca o nome no chat aí, por favor. Eros, Bruna. Gente, a gente acabou o capítulo 11. Tenho 4 minutos, eu vou começar o 12. Que eu tô dessas, tô meio atrasada, então. Então, aqui a gente agora começa o capítulo 12, né? O Império Romano, que durou um bom período, e ele é dividido em 2 pontos importantíssimos. O Alto Império, que foi o período de grande domínio, de poder e influência, e o Baixo Império. O Alto Império, então, sendo no século I a.C. ao século III, e o Baixo Império, ou depois de Cristo, né? Século III depois de Cristo. E o Baixo Império, que é quando as coisas não começam a estar tão boas, do século III depois de Cristo ao século V depois de Cristo. Tá? E aí nós temos aqui, o que é um império então? Abrir aqui os negócios. Pedro colocou o nome também. O império, então, é civilização que tá bem ruim, né? Fui eu que fiz, gente, mas é porque acho que o jeito que eu salvei ficou ruim a imagem. Civilização que conquista um grande número de territórios. Então, uma civilização conquistou várias outras. Se ela tivesse só grande aqui, cuidando do próprio território, é um reino. Se ela conquista outros territórios, aí, se ela conquista outros territórios, quer dizer que é o império, tá? É um território conquistando outros. O primeiro imperador declarado de Roma foi Otávio Augusto. Por quê? Não era Caio Otávio, professora? É porque Augusto era o título. Ele se autotitulou Augusto como um título de importância. O Augusto, ele significava, né, poder centralizado, toda a questão de que ele era o líder majestoso, poderoso. Então, ele vai fortalecer ali esse movimento, tá bom? De que ele é o líder de tudo. Ai, gente, sumiu vocês. Não sei por que às vezes some. E aí, nesse período, né, acontecem diversas mudanças políticas. A gente já viu que aconteceu mudanças políticas na monarquia, que aconteceu mudanças políticas na república e agora no império, tá? As mudanças políticas de Augusto, por exemplo, o que significava, né? Era o título de majestoso, respeitável, poder associado aos deuses. Então, ele tinha essa ideia de que tudo que ele falava, os deuses é que garantiam para que ele estivesse ali, tá? O poder era totalmente centralizado na sua mão, tirada do governantes, tirou os governantes corruptos, tá, do território. Todas as pessoas, então, que roubavam dinheiro público ou que fizessem alguma coisa só para o seu próprio benefício, o Otávio Augusto, ele tirou, tá? Ele perdoou diversas dívidas, principalmente das populações mais pobres. Criou um tribunal de pequenas causas, ou seja, um tribunal ali para julgar coisas menores para que agilizasse mais. Tipo, fulano roubou minha terra, levaram o meu gado, não sei o quê. Então, ele criou esse tribunal exatamente para que as pessoas tivessem como resolver tudo mais rápido.
Arthur, Daniel, não tô vendo o nome de vocês no chat. Coloca aí. E dividiu territórios, né? Sempre essa divisão de territórios tinha esse objetivo mais diplomático, tá? Ele partiu bastante para a diplomacia. Ele conquistou, foi um dos maiores conquistadores que a história já teve, tá? De território, mas ele também utilizou da diplomacia quando era possível. Negociar com pessoas em vez de apenas conquistar pela guerra, ele fez, tá? Semana que vem a gente fala sobre a paz armada. Muito obrigada. Tchau. Arthur, Daniel, agora eu tô vendo o nome de vocês. Tchauzinho, gente.